O Semana Esportes está de volta, lembrando a você que no nosso site, né, no www.semana.tv, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Faça como meu amigo Anderson Soares, meu primo, lá no Rio de Janeiro, lá em Maricá, né, na região dos Lagos. Aliás, sabe como é que ele fala? Região dos Lagos, né, no Rio de Janeiro, está assistindo o nosso programa via internet. Bom, seguindo com os próximos jogos que foram destaque, ou com os outros jogos, né, que foram destaque na rodada do Brasileirão, o Fluminense foi ao Maracanã, ou em casa, né, no Maracanã, venceu o Sport por 4-0 neste domingo e espantou de vez a crise que estava rondando aí as Laranjeiras, né? Com 2 gols de Fred, o Fluminense... Ó, o Fred, rapaz, é isso, é verdade, hein, né? Nem é pegadinha, não. Com 2 gols de Fred, o Fluminense goleou o Sport e espantou a crise, né? Foram 4-0, os outros 2 gols, um do Cícero, que, aliás, abriu o marcador, o terceiro do Conca, né? Que bateu uma falta meio que em diagonal e o goleiro não conseguiu defender, e fechando o placar, o Fred de cabeça... fechou então a goleada, 4 para o Fluminense, 0 para o Sport. Após uma fase que gerou protestos da torcida, o Tricolor então venceu por 4-0 com grande atuação do centroavante Fred, né? Durma-se com barulho desse, que ainda deu passo para o gol de Cícero. 4 para o Fluminense, 0 para o Sport. E agora a torcida que a gente falou na sexta que protestou, estava insatisfeita com a situação do time, vai dar uma acalmada com essa vitória, né? Nada como uma cerquinha podre, né? Para consertar a casa, né? Pegou uma cerquinha podre aí. Aí, tira o método do Fluminense, né? Não, mas pegou uma cerquinha podre aí, o Fred conseguiu fazer... Quantos gols o Fred fez? 2. Gol da Alemanha para você, Fred. Agora, uma bela vitória que calmou as coisas lá né, nas Laranjeiras. E também meu amigo Serginho, casado com a Valesca, né? Pai do Sérgio Filho, merece ficar sofrendo a derrota do Fluminense. Tá vendo, Serginho? Essa vitória lavou a alma dos tricolores aí. E também o Sport contratou Diego Souza. Diego Souza, nós falamos aqui alguns dias atrás. E está contratando agora o Y, que jogou pelo Flamengo. Já contratou. Já contratou. Já apresentou. Também está reforçando o Sport, que não está fazendo uma campanha tão ruim, não. O Sport está entre os 10 primeiros colocados na tabela de classificação, né? E acabou aí tomando esse sapeque. Final do campeonato, você me fala. 8º colocado, 25 pontos, é o Sport do Recife, que tomou esse sapeque iaiá do Fluminense ontem. Bom, nós tivemos ainda nos jogos das 4 da tarde desse domingo, né? Jogando no Heriberto Rios, né? Lá em Criciúma, o Flamengo venceu fora de casa o Criciúma por 2-0, né? O Mengão, então, mais uma vez, vencendo a 4ª vitória seguida do Flamengo. É impressionante como as coisas mudam rápido no futebol, né? Há um mês atrás, o time era o último colocado e na lanterna, né? Era tido e havido como suposto rebaixado. E hoje já está arrancando da competição, se posicionando melhor, né? Já é o 11º colocado. Há quem diga até que há como brigar pelo G4 no segundo turno, se mantiver esse retrospecto. Bom, mais uma vez, brilha a estrela de Luxemburgo. O Flamengo bate o Criciúma por 2-0. Os gols foram do Lucas Mugner, o argentino para fazer raiva, né? Ele entra, erra tudo quanto é passe, mas de vez em quando faz algum gol, dá algum passe interessante, mesmo errando a maioria. Enfim, abriu o placar nessa vitória do Flamengo por 2-0. E o Eduardo da Silva, que jogou a Copa do Mundo pela Croácia, mostrando que foi realmente uma grande contratação. Entrou bem, marcou o segundo gol. Flamengo 2, Criciúma 0, lá em Criciúma. E o Pô fechou, né, voltou a colocar o Mugni e o Eduardo da Silva no segundo tempo, como fez contra o Atlético, e os dois marcaram os gols da vitória. Já o Tigre continua na zona da degola. Pô fechou, tá com sorte, hein? Tá mexendo aí, o time tá ganhando, tá dando certo, né? Quando tá ganhando, tudo é festa, né? É o projeto, né? Projeto. A questão é a seguinte: o Flamengo fez uma grande partida contra a equipe do Criciúma lá. Eu, vindo cá para a TV, eu estava comentando em off, né, dentro do carro com o André. O time do Criciúma é uma boa equipe, tem bons jogadores, pode ter certeza disso. E jogar lá, naquela pressão, naquele caldeirão ali, não é fácil. O líder não ganhou lá, né? Não ganhou, o Cruzeiro foi engafado lá, mas não fez lá uma grande partida. Porque não é fácil encarar aquela pressão ali. E o Flamengo fez um bom jogo, eu gostei de ver a equipe do Flamengo jogar, mas na base da raça, da vontade, né? Isso não está faltando. É o que não tem faltado, né? Não tem faltado no Flamengo. Não tem muita técnica, mas tem justamente vontade. E o Luxemburgo foi feliz, porque ele teve a leitura do jogo correto.
Quando ele sentiu que dava para o Flamengo vencer o jogo, ele abriu mão do Márcio Araújo, que é um volante, que até sai bem para o jogo, tem um bom passe, para colocar 2 meias, né? 2 meias para atacar, justamente para partir para cima para vencer o jogo. Deu certa substituição, ele enxergou que isso pudesse acontecer e realmente o Flamengo venceu. E por mérito, né, essa equipe do Criciúma que pode ter certeza, ela ainda vai dar muito trabalho nesse campeonato ainda. Muito bem, nós tivemos também o Barcos, né, fazendo 2 gols na vitória, aí já falando de outra partida, é claro, vitória do Grêmio sobre o Corinthians na Arena do Grêmio, o jogo também foi realizado neste domingo, e o Pirata Barcos, em uma tarde inspirada, marcou 2 gols para o Grêmio venceu por 2-1, o gol do Corinthians foi marcado pelo Paulo Guerreiro. É a Arena do Pirata, né, agora, porque o Barcos fez os 2 gols e o Grêmio venceu o Corinthians em casa. Atacante, então, volta a equipe, decide a partida em 4 minutos e atinge boa média lá no estádio da Arena do Grêmio, né? Daí o fato de muitos torcedores estarem chamando o local de Arena do Pirata. O Timão criou, mas perdeu a invencibilidade como visitante. Final de jogo, o Grêmio 2, Corinthians 1, bom jogo, grande clássico do futebol brasileiro, e o Grêmio não perdendo a chance de vencer em casa, André. Um jogo hoje que se tratava de 2 técnicos arrogantes, né? De um lado é o Filipão, de outro lado é o Mano, né? Que são os deuses da razão, mas foi o que eu falei anteriormente aqui, quando o time entra em campo com aquela obrigação de vencer, e ainda toma um gol aí, 2 gols relâmpago, que foi o que aconteceu no jogo de ontem, destabilizou emocionalmente o Corinthians todo, o time estava muito nervoso, tanto que estava nervoso, foi uma prova da expulsão infantil do Guerreiro, né? Foi aquele da testada lá dentro da área lá, porque o outro caiu em cima do outro, aquela confusão toda. É isso aí, essa briga do segundo lugar, né? Quando os times entram com aquela obrigação de vencer, para não distanciar do líder, aí gera o que gerou o jogo ontem. E parabéns pelo Grêmio. Jorge, o que tem acontecido é o seguinte, né? As equipes que, em tese, poderiam tentar perseguir o Cruzeiro, elas perdem, né? Você viu o São Paulo perdeu no meio de semana, aliás, Internacional, né? Perdeu no meio de semana para o São Paulo em casa e perdeu para o Atlético no sábado, né? Quer dizer, já não tem aí aquela possibilidade de ficar na caça à raposa. O Corinthians vai e perde fora, quer dizer, o São Paulo vai e ganha agora. Fica aquele ganha e perde e o Cruzeiro vai só se distanciando. É o que eu falei aqui, está todo mundo focado no G4 e não no título. Mas o que eu gostaria de perguntar era o André aqui. O Filipão ainda não engoliu aquela derrota para o Cruzeiro, não. Você viu a beliscada que ele deu no Cruzeiro ontem, na entrevista? Jorge, quem vem de baixo, que vem lá de baixo não me atinge, não. Ele falou assim, hoje nós jogamos contra o melhor time do Campeonato Brasileiro, se referindo ao Corinthians mas é lógico, como o melhor time do brasileiro. É lógico. Eu pensei assim, ô André, me ajuda aí. Você fica falando mal do Filipão? Você acha que ele ia dar o braço a torcer ontem? E falar bem do Corinthians? Não, ele quer agradecer a vitória dele. Filipão tem essas manias. Muito bem. Entendeu? Vitória e Figueirense se enfrentaram no estádio do Barradão, né? E o Figueira ignorou aí o escudeiro, né? Que era o desfalque da equipe figueirense, bateu Vitória e engatou aí o 5º jogo sem derrota. Também, né? São Paulo, Flamengo, Corinthians, ou melhor, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Figueirense aí com 4 ou 5 jogos sem perder. Então, Vitória 0, Figueirense 1, lá no Barradão. O gol foi do Everaldo. E o Figueirense se recuperando também no Campeonato Brasileiro. No meio argentino, volta após 6 meses, mas os catarinenses vencem com gol de Everaldo. O retorno aí do escudeiro não foi suficiente para fazer o Vitória vencer, não. E o Juan, aquele mesmo, passou pelo Flamengo, lateral esquerdo, né? Perdeu um pênalti. E a equipe baiana não ganha a partida há 4 jogos. E o Figueirense, então, se recupera na classificação. Vou torcer para o nosso conterrâneo aí, Ney Franco, né, que reorganize as coisas lá no Vitória, que não merece estar nessa posição, né, como o último da colocação, o último colocado do Campeonato Brasileiro, né, e o Ney Franco merece como um técnico, assim, que gosta de pegar esses times aí de mediano aí. É tão medianos quanto ele, né? Ele é um técnico mediano, então tem que treinar time mediano. Eu não considero o Ney Franco mediano, não. Eu acho que um cara hoje estudioso de futebol. A prova disso que ele conseguiu... Não mostrou evolução nenhuma. A prova disso que ele foi campeão sul-americano pelo Brasil, campeão mundial, um título inédito que o Brasil não tinha ganhado até então naquela época. Então eu acho que sim, ele vai levantar a vitória, como fez da outras vezes aí. Muito bem, Jorge. Eu prefiro concordar com o André aqui, né? Não considero o Ney um treinador mediano e entendo que o Ney é um treinador de ponta do futebol brasileiro. Já treinou, já conquistou títulos importantes. Inclusive pelo Flamengo. Entendo a posição do nosso patrão aqui, Léo Baião.
ele é um Flamengo, né? Acima da emoção, acima da paixão. Disso, eu tô analisando Ele é, ele é um conhecedor, ele é conhecedor do esporte. Eu acho que ele é um treinador mediano. Não é questão de opinião. Você está analisando com a paixão que você conhece muito de esporte. Gosto do Ney. E você já vibrou com o Ney Franco. Gosto do Ney. O Ney Franco é um treinador acima da média. É treinador a nível de seleção brasileira. Ele é tão fraco que ele voltou para o time pequeno, que é o lugar dele. Não, o Vitória não é time pequeno. Vitória não é time pequeno. Mediano. O Vitória não é time pequeno. Vamos fazer um intervalo e na sequência a gente vai destacar a vitória, não do Vitória, mas do Atlético Mineiro, sobre o Internacional no último sábado, né? O Galo venceu o Inter por 1-0, jogando no estádio Independência, mas tá ruim o gramado da Independência, hein? Cheio de falhas, cheio de terra. Não tem dinheiro para... O que aconteceu com o gramado da Independência? Tem dinheiro para cuidar do campo, não. Vamos falar sobre isso na sequência depois do intervalo e ainda no programa de hoje, claro, tudo sobre a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu mais uma e é líder isolado do Brasil. É isso aí mesmo que você está medindo. Depois do intervalo.